Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa noite a todos, boa noite, Alessandro. Boa noite, Vera. Muito boa noite, obrigado, né? Eu e o Alessio agradecemos por você estar aqui conosco nessa noite fazendo a nossa reflexão. Aos companheiros também, muito boa noite, os que estarão ao vivo, aos companheiros do programa gravado, também muito boa noite. Boa noite, Vera. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né? E, como sempre, um tema bem bacana para a gente refletir aí. É uma fonte que não acaba, né? Não esgota, né? Já temos, acho que, um bom tempo, né? Que nós estamos toda quarta-feira aqui, com a graça de Deus, refletindo, e sempre Emmanuel, né? E toda a espiritualidade de luz nos envolvendo, nos auxiliando para termos, né? Um texto para chamar a nossa atenção. São textos que parece que foram escritos ontem, né? De tão atual, de tão oportuno, né? Que a gente vai acabando lendo, e só assim para a gente ler, né? Porque se não ficariam os livros lá numa estante, né? Um dia talvez ler um, ler outro e pronto, né? E o interessante, né, desses textos de Emmanuel, né, é que quando você vê a passagem, você pega lá, eu quando li que você me mandou no dia, eu já dei uma lida, né? E aí eu vi a passagem e falei, nossa, mas o que isso tem a ver? Não vou falar o que sobre isso aí, né? Que é o paralítico e tal, depois a gente vai entrar no assunto, aí depois você começa a ler o texto de Emmanuel, e aí ele te desperta, aí você começa a pensar e a linkar uma coisa com a outra, tal, aí vem uma reflexão que você lendo a passagem, você não pega, né? Você vê uma passagem lá, pô, que bacana, né? Uhum. Mas você não vê, aí quando ele manda o texto, e aí, né, que é até uma dica aí para quem está assistindo, é isso, né? Você pega o texto e aí você começa a refletir, aí você pensa coisas que se você tivesse simplesmente lendo o Evangelho, você não pensaria, né? Então, a importância de... Porque a gente não se aprofunda, né, Alessandro? Não se aprofunda, né? Olha só, o nosso companheiro Alessio. Olá, boa noite, boa noite a todos. Consegui chegar até mais cedo do que eu imaginei, viu? Achei que ia chegar bem mais tarde. Boa noite. Já está no tema, né? Porque correu, né? Veio atrás, né, Alessandro? Né, Alessio? No texto fala sobre isso aí. Sobre isso, né? Sobre a gente estar buscando, né? Exatamente. Alessio, você quer ler o texto ou você quer que eu leia o texto? Não, prefiro que você leia o texto, Verinha. Estou meio acelerado ainda, eu vou aproveitar esse momento para desacelerar. Tá bom. Então, mais uma vez, também boa noite a todos. Boa noite, Alessandro, também muito obrigado, né? E realmente uma oportunidade para a gente estar refletindo, né? E como você bem colocou, para a gente não ficar só no superficial, né? Para a gente aprofundar, né? Porque Jesus, nas suas passagens, realmente não foi só para contar uma historinha, né?
foi justamente para a gente ir, e Emmanuel muito, né, com muita propriedade, né, dentro desses livros, dessa fonte viva, ele vai nos trazendo, né, essas passagens que vai nos auxiliando a refletir e se aprofundar, né, nesses ensinamentos de Jesus, que na época nós não tínhamos, estou falando por mim, né, não tínhamos condições de estar assimilando, né? E agora, com a graça de Deus, já estamos talvez numa condiçãozinha melhor, né? De entendimento, e a gente pode estar lendo, refletindo, e melhor que isso, né? Colocando em prática. Então, nosso companheiro, Alessio, também seja muito bem-vindo, boa noite aos companheiros que estão aqui conosco, ao vivo, os que entrarão também no programa gravado, e vamos fazer a nossa preparação. Eu vou ler a mensagem, depois o nosso companheiro Alessio vai fazer a preparação, né? E eu leio o texto, certo? Então, do livro Dias Melhores, de Carlos Barcelli, pelo irmão José. Saiu o título Se Jesus nos ignorasse. Por mais te distancies por teus méritos, não ouvide os que permanecem na retaguarda, os que se frustraram a vida inteira e não conseguiram te acompanhar, os que renasceram com pesados fardos a lhes anularem praticamente todos os esforços, os que se perderam no labirinto de experiências infelizes, os que não lograram superar os conflitos psicológicos que lhes tolheram a iniciativa, os que se viram impedidos de avançar, estacionando ao lado de corações queridos em grandes provações, os que não tiveram as oportunidades que te sorriram, ou não souberam aproveitá-las de modo conveniente, os que foram vitimados pelas tentações que desde o berço lhes permearam os passos, os que não acreditaram em sua própria capacidade de realização e não investiram em si mesmo, os que não contaram com o apoio inicial que te abriu o caminho para o êxito. Por mais te alteis, não os esqueça, como se nada tivesse a ver com os que ficaram para trás. O que haveria de ser de nós, outros, vermes humanos rastejando no solo do planeta, se Jesus Cristo nos ignorasse a indigência, no esplendor de sua glória, e nos deixasse entregues às consequências do próprio infortúnio. Que bacana, né? Muito linda essa mensagem que vem nos dizer, nos chamar a atenção para que a gente busque, olhe pelo nosso irmão, né? Que a gente estenda a mão, que a gente esteja com eles, né? Com todos nós junto, né? Porque ele vai falando aqui de todas as nossas dificuldades, as dificuldades dos nossos irmãos também, que são tanto quanto parecidas, né? Somos tanto quanto, né? Bem parecidos nessa questão. E se a gente virar as costas, né? Para esses irmãos, não vamos estar fazendo nenhum auxílio, nenhuma ajuda. E aí ele fala, né? Se Jesus tivesse virado as costas para nós, né? Se ele não tivesse vindo, se o governador não tivesse, né, vindo trazer o seu evangelho, como a gente estava comentando aqui no início, né? Se ele não tivesse pessoalmente, né, vindo trazer o caminho, a verdade, o que seria de nós, né? Se ele, né, na sua glória, como o irmão José coloca, né, já um espírito para lá de elevado, né, já para lá de superior, né, veio até nós, né, que ele coloca ali bem
né? Estávamos num nível rastejando mesmo. Por que que nós, né, vamos nos colocar num patamar de não olhar pelos nossos irmãos, né? De não querer saber deles, né? Quem somos nós, né? Então, começa já dentro do nosso tema uma bela mensagem, né? Um belo puxãozinho de orelha, e já para a gente já começar a refletir, né? Sobre nossas atitudes, rever nossos conceitos, né? Não é mesmo, Alessia? Sem dúvida, velhinha. Sem contar que Jesus, quando ele veio para olhar por nós, para nos trazer a boa nova e tudo mais, e sofrer tudo aquilo que ele sofreu, ele não tinha necessidade nenhuma. Ele não tinha resgate nenhum. Veio por amor. Imagine nós, né? Que temos o resgate para fazer. Temos o resgate para dar. Você lendo essa mensagem me remeteu naquela aula 92, se eu não me engano, que acho que é a aula 92, ou é a aula 90, ou é 90 ou é 92, que chama Filosofia da Dor. E lá a gente aprende justamente isso, a necessidade que temos da dor, mas de fazer dessa necessidade uma experiência para auxiliar o próximo, para se colocar à disposição de servir. Então, até no sofrimento, até na dor, eles nos servem como combustível para estarmos nos depurando, para que podemos ter mais condição ainda de auxiliar o próximo. E aí vem de encontro aquela mensagem de Joana de Ângeles, que fala para Divaldo, né? A necessidade de nós auxiliarmos, e ele fala justamente por isso, né? Quando nós nos colocamos o nosso tempo em enxugar a lágrima dos outros, menos tempo nós temos de chorar, né? Então vamos usar desta linda mensagem para, dentro das nossas limitações, mas que possamos usar da nossa experiência para auxiliar sempre, que esse é o caminho, né? Como Jesus e tantos outros amigos espirituais já nos indicaram, né? Então que possamos agradecer a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade de luz aqui presente, por mais esta oportunidade de estarmos aqui para mais um programa. Eu, você, Emmanuel, na noite de hoje, este pão espiritual tão importante em nossas vidas, nas nossas noites de quarta-feira, que possam fazer toda essa nossa reflexão nessas lindas mensagens e colocá-las em prática, para irmos nos lapidando, né? Vamos então agradecendo, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, ao mentor individual de cada um de nós aqui dos presentes. Lembrando que este mentor nada mais é do que o nosso anjo de guarda, esse espírito amigo, designado por Jesus para nos acompanharmos. Desde quando nascemos, às vezes até antes, esse amigo já se encontra conosco, sintonizados, nos orientando, nos aconselhando, nos protegendo. Mas, muitas vezes, diante das nossas correrias do dia a dia, às vezes não temos essa sintonia totalmente formada, que possamos tomar este momento para nos desconectarmos com as coisas da matéria, estarmos nos religando com esse irmão, sentindo o seu abraço espiritual, que nos dê todas as condições através dos seus sábios conselhos, que vem conosco através da nossa intuição, que possamos sentir a sua aproximação cada vez mais, para tomarmos melhores decisões em nossas vidas. Agradecemos esse nosso irmão, e ele já nos conduz também na presença de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, que nos envolve no seu manto de luz azul celeste, também nos orientando, nos protegendo, como uma mãe tem para com seu filho, principalmente naqueles maiores momentos de aflição, possamos sentir o seu manto redentor, nos encorajando, nos dando todas as condições para nos reerguermos e seguirmos firmes adiante. Agradecemos a nossa mãe querida, e ela já nos conduz na presença do seu filho, o nosso irmão maior, o nosso mestre Jesus, a quem agradecemos por tudo que fez por nós, por toda a humanidade, com seus ensinamentos, mais do que os seus ensinamentos, os seus exemplos, exemplos de amor, de coragem, perdão, fé, enfim, dentre tantos outros exemplos, que possamos mirar no seu modelo de vida e estarmos também nos transformando de dentro para fora em um ser humano a cada dia melhor. Agradecemos a esse nosso irmão, e ele já nos conduz na presença do nosso Pai maior Criador, que diante deles, de joelhos em espírito, agradecemos pela oportunidade da vida, pela oportunidade das sucessivas reencarnações, agradecemos pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, por nossas faunas, floras, enfim, agradecemos por tudo que temos e somos.
com a prece que o seu Filho nos ensinou quando ele aqui esteve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos assim, pedindo licença e autorização a todo o plano espiritual aqui presentes, para que possamos dar início a mais um programa. Eu, você, Emmanuel, na noite de hoje. Desde já, intuindo os nossos amigos expositores, a Verinha, o Alessandro, que estejam bastante intuídos e nós também bastante receptivos para que possamos ter mais uma noite de aprendizado. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos. Dessa fonte maravilhosa, né? Fonte viva, o livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O texto, né, como a gente estava comentando, né, Alessandra, nos parece assim tão, nossa, tão simples, né? Mas depois que a gente vai lendo, vai refletindo, a gente vai vendo que é muito profundo, né? 118, o paralítico. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava, e feito uma abertura, baixaram um leito em que jazia o paralítico. Marcos, capítulo 2, versículo 4. Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhe impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para a meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Todavia, para que os sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele, sobre a luz da fé viva. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando ferozmente o ensejo divino. Recorda o paralítico de Cafarnaum, e na hipótese de encontrares grande dificuldade para gozar a presença do Cristo, pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, com o amparo de teus amigos espirituais, e deixa-te cair aos seus pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Fantástico, né? Esse texto, que é um alerta para nós ali, Emmanuel, né, como sempre, vem ali, né, nas palavras, puxando ali, dando um puxãozinho de orelha, dando um toque, fala, ó, sai, né, desse marasmo, né, corra atrás. E quando ele fala do paralítico, né, a gente pode também colocar para nós, associar como uma paralisia, né, nós estamos parados, né, nós também estamos parados, nós também estamos, né, nessa condição de não andarmos, né, de não buscarmos. Emmanuel nos traz esse exemplo, né, nessa noite, para que a gente supere,
os nossos obstáculos, para que a gente vá buscar, né? Mas a gente acaba sempre dando as nossas desculpas, buscando justamente esses obstáculos. Ah, não. Ah, eu vou naquela doutrina, até gosto, né? Ah, mas hoje está chovendo. Ah, não. Nossa, o Alessandro me convidou para ir conhecer a doutrina na qual ele frequenta, né? Nossa, lá em Santa Isabel. Nossa, que longe. Que hora que eu vou chegar lá? Que hora que eu vou voltar? Meu Deus, não, muito longe. Não, não vou, não. E aí a gente vai, né? A gente vai criando obstáculos e já temos os obstáculos, né? Mas nós criamos mais, nós colocamos mais peso, mais, vamos dizer assim, mais pedras, né? Em cada obstáculo. E a gente vai se afastando cada vez mais de Jesus. E a gente vai se afastando, né? De buscar, de nos fortalecer, de nos amparar, acreditando que a coisa vai cair do céu como um milagre, né? Ah, eu peço, eu falo, eu isso, mas eu não caminho. Eu estou paralítica, né? Eu estou paralisada. E a gente vê nesse exemplo que Emmanuel nos trouxe essa noite, que ele foi e superou, né? Vamos dizer assim, todos os obstáculos que ele poderia ter chegado, né, próximo, que a gente sabe que onde estava Jesus, estava a multidão, né? E aí ele podia falar, nossa, quanta gente, nem vai dar para mim chegar perto de Jesus. Vou embora, um outro dia eu procuro, né, eu vejo uma maneira de chegar próximo e pedir para ele me ajudar. Mas não, né? Ele pediu ajuda e tiveram a ideia de, né, já que não vai pelo portão, né, por uma forma convencional, vamos subir, vamos abrir, tem uma fresta no telhado. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que estar, né, buscando esses nossos caminhos, né? Buscando, não dá desse jeito, mas eu vou buscar de outra maneira. Eu vou estar ali, né, me propondo, né, a estar sempre vencendo os obstáculos, porque não são poucos, né, na nossa vida, não são poucos. E sabemos que quanto mais estamos querendo, mais esses obstáculos vão surgindo. E aí que a gente precisa buscar cada vez mais. E temos outros exemplos, né? Emmanuel colocou do paralítico, nós temos a passagem da mulher, né, com a hemorragia, que ela enfrenta a multidão e toca, né? Ela nem fala com Jesus, ela só toca, né, nas vestes, né? Zaqueu, né? Tem a passagem do Zaqueu, que ele sobe, né? Que ele sobe na árvore por lá sua pouca estatura. E nós, né? Hoje nós com tanta facilidade, com tanta tranquilidade, né? Temos a internet, temos as lives, temos os livros, temos pessoas lendo os livros para nós, e mesmo assim nós ainda criamos obstáculos, né? Eu falei bastante, vou deixar o nosso convidado falar, não é? Então, que a gente busque, né, Alessandro? Retirar desses obstáculos e enfrentá-los, né? Retirar não, superar, né? Certo? É isso aí. Então, como eu estava dizendo, né, quando você vê a passagem em si, né, você não pensa muito naquilo que talvez Jesus queria dizer com a passagem lá, né? E aí a gente, vendo o texto de Emmanuel, né, a gente vê que, na verdade, o que ele está dizendo, né? E muitas vezes a gente usa de certas desculpas para não se aproximar de Deus, para não chegar até Deus, até Jesus, né? E aí, quando ele fala aqui, né, confessam sua necessidade, mas frequentemente alegam obstáculos, né, que é o que acontece na nossa vida, né? Até brinquei com o Alessio lá, que eu falei que o texto estava falando aqui, que ele fala, né, uns não conseguem tempo para meditação, outros experimentam certas inquietudes, como o trânsito, que é uma coisa que você sofre mesmo, e lhes parecem intermináveis. Mas é isso aí, né? Quando a gente tem um propósito, né, e a gente realmente quer fazer uma coisa, aí faz que nem o Alessio. Por mais que ele tenha trânsito, e eu sei que a região onde ele trabalha
aquilo ali é terrível, né? E realmente, ele sair do serviço dele, chegar 8 horas na casa dele, é bem difícil. Eu sei porque eu já andei para aqueles lados lá e quando eu vou para lá é terrível, né? Mas o que ele está dizendo aqui no texto, né? A reflexão que eu tenho é justamente essa, é que chegar até Jesus não é tão difícil. A gente sabe como chegar lá, né? Mas exige sacrifício, né? Exige sacrifício. Não é fácil, mas exige sacrifício. E o sacrifício muitas vezes é esse, né? A gente, graças a Deus, hoje a gente, né, no nosso mundo material, hoje a gente tem muita oportunidade de fazer muitas coisas. Então, diariamente, a nossa luta é escolher o que nós vamos fazer, né? A gente tem que trabalhar e a gente, né, quando a gente não está trabalhando, então você tem milhares de opções, né? Então, hoje nós estamos aqui nos reunindo, né, em nome de Jesus, né? Mas o que a gente poderia estar fazendo nesse momento? Poderia estar assistindo uma série, poderia estar passeando no shopping, poderia estar num bar tomando uma cerveja, a gente poderia milhares de coisas para a gente fazer. Mas nós escolhemos estar aqui. E na nossa vida, essa é a escolha. Então, para a gente se aproximar de Jesus, primeiramente a gente tem que fazer o sacrifício que é do tempo. Por que eu falo que não é tão difícil? E a gente sabe, o Evangelho está aí há 2000 anos, né? O que a gente tem que fazer para se aproximar de Jesus? Fazer a caridade, é ouvir a palavra de Deus, é você praticar, né? Então é fácil, né? Só que não é simples. Então a gente, não é que nem, por exemplo, eu frequento o centro aqui em Santa Isabel, né? Ele começa às 6 horas da manhã. Não, são 3 domingos e um sábado. No sábado é das 4, mais ou menos até umas 8 da noite. E no domingo, 6 horas da manhã, né, a gente tem que acordar cedo. Eu, como eu moro perto, eu acordo 5 e 10 da manhã, né, e vou para lá. Mas tem gente que chega lá, que sai da Barra Funda, do Tatuapé, outros de Itaquera, de São Miguel. Então as pessoas às vezes levantam 2h30 da manhã para chegar lá 5h30, 6 horas, né? Então é isso, né? Mas isso vale a pena, porque quando você está lá, você se aproxima de Jesus. E lá a gente pratica caridade, e lá a gente, né, vê que tem pessoas que têm problemas muito maiores que a gente e muitas vezes estão lá e estão enfrentando, estão sorrindo. Então, assim, os nossos problemas muitas vezes parecem pequenos perto daqueles que a gente vê lá. Então, é um sacrifício que vale a pena, né? Só que, às vezes, a gente também não está disposto. E quais mais os sacrifícios que eu vejo aí, que aí eu refletindo, né, quando ele fala aqui dessa questão da gente ter que se sacrificar, né, para chegar, como o paralítico fez, é que para você chegar até Jesus também não basta simplesmente você frequentar um centro ou uma igreja, né, seja ela católica, evangélica, ou ir num centro de umbanda. A gente sabe que a gente tem que praticar aquilo que está escrito no Evangelho, né? Então, aí é onde entra o problema. Só que é aquela coisa, entra naquilo que eu sempre falo, né? Você fizer uma pesquisa e perguntar para as pessoas, você está próximo de Jesus? 90% vai dizer que sim, eu estou próximo de Jesus. Eu também acho. Só que se você perguntar, falar, e as pessoas, você acha que as pessoas, no modo geral, estão próximas a Jesus? Ele vai dizer 90% não está. As pessoas precisam de Jesus. Então, assim, a gente sempre acha que a gente está próximo, mas acha que os outros não estão. E a gente fala as pessoas como se a gente não fosse uma pessoa. Eu acho que eu já até citei isso aqui. O que acontece? Que a maioria de nós não se dá conta de que muitas vezes a gente está afastado de Jesus, né? Mas por que isso acontece? Então, o importante é a gente entender quais são os momentos. Porque eu acho o seguinte, que você se aproximar de Jesus, como eu falei, não é difícil. É sacrificante, mas não é difícil se aproximar. Só que você se afastar é muito mais fácil, né? Se afastar de Jesus é mais fácil ainda. E quando que a gente se afasta de Jesus? Quais são os momentos, né? A gente, como eu falei, a gente sempre se acha bom, a gente sempre se acha correto, tal, e a gente não se dá conta que
muitas vezes a gente se afasta. Nós vivemos num mundo de expiação e provas, certo? Logo, todos nós que estamos aqui somos imperfeitos. E a gente convive com pessoas imperfeitas. E no nosso dia a dia é muito comum que a gente seja contrariado. É muito comum, né, usando uma linguagem bem popular, é muito comum que as pessoas encham a porcaria do nosso saco. E também é comum que a gente encha o saco daqueles que estão à nossa volta. E é nesse momento que a gente se afasta de Jesus. E, infelizmente, isso é muito comum, né? Porque no trabalho é comum que a gente tenha dor de cabeça, que a gente tenha estresse, que a gente tenha pressão, que a gente tenha alguém que a gente vai dizer que alguém está enchendo o nosso saco. E da mesma forma, a gente se aborrece, a gente fica nervoso, a gente tal, e provavelmente a gente está enchendo o saco de alguém. Só que a gente nunca acha que a gente está errado. Né? Se você perguntar para mim, você enche o saco dos outros? De jeito nenhum. Mas o Alessio é meu irmão, nós convivemos há 40 e tantos anos, desde que ele nasceu. E quantas vezes eu já não devo ter enchido o saco dele, com certeza? Se perguntar para minha mulher, que além de minha esposa é minha sócia e trabalha comigo, quantas vezes eu não devo ter enchido o saco dela? Provavelmente ela vai falar, pô, metade do tempo ele está enchendo o meu saco. Né? Mas eu acho que não, eu acho que as pessoas aqui enchem o meu. E por aí vai. Nesse momento a gente está se afastando de Jesus. Né? E essa é a nossa dificuldade. É a gente identificar aonde a gente está errando, né, e onde a gente tem que melhorar. Então, essa reflexão é uma reflexão constante. Né? E aí, como eu falei, você convive com pessoas e muitas vezes a gente se sente, né, magoado, a gente se sente ofendido, a gente... Né, e, obviamente, temos que perdoar? Nós temos que perdoar. Só que esse perdão, aí eu estava até conversando com uma amiga do centro lá esses dias sobre essa questão do perdão, e eu falo, ó, o perdão para mim é um dilema, porque eu tenho pessoas que me prejudicaram muito na minha vida, né? O Alessio conhece a minha história, já tive empresa, tal, e muitos clientes me deram problemas, não sei o quê, que me trazem consequências até hoje. Até hoje eu sofro com pessoas que me prejudicaram. E aí eu falo, não, tudo bem, eu perdoei, eu não tem problema, não desejo mal, entendeu? Se precisar de ajuda, se eu souber que está passando necessidade, ainda vou lá e ajudo, tal, não sei o quê. Mas não quero perto de mim. Não é meu amigo, certo? Não ligo, não quero saber também, não procuro saber como é que tá, mas perdoei. Aí eu pergunto, isso é perdoar? Será que isso é perdoar? Será que esse é o perdão que Jesus diz que nós devemos ter? E, né? Então, aí a minha amiga falou, tal, outras pessoas também falam, não, é isso aí, você não pode querer mal, tal, não sei o quê. Fala, mas se eu tivesse perdoado, eu não estaria nem citando isso como exemplo, eu teria esquecido. Né? Então, talvez esse seja o perdão possível para o nosso estágio de adiantamento, para o nosso estágio de evolução. Talvez seja esse o perdão possível. Quando a gente for mais evoluído, a gente vai superar essas coisas, vai esquecer, vai deixar para lá. Né? E uma outra coisa também que eu acho que nos afasta de Jesus é quando vem as provas. Né? Por mais que a gente saiba que a gente está aqui justamente para expiar, que a gente está aqui para passar por essas provas e se melhorar, a hora que ela chega é difícil. É muito difícil. É muito difícil a gente passar pelas provas e não se sentir injustiçado. É muito difícil a gente passar por elas e não ter aquela raiva e você não se questionar e falar, poxa, eu vou lá no centro, eu ajudo. Aí por que comigo? Né? Tanta gente que não faz nada, que não acredita em nada e leva a vida só na flauta e vai acontecer comigo. Né? Então, é muito difícil você passar pelas provas, né, e não se questionar, né? Porque realmente o mundo nos parece injusto muitas vezes, né? E por mais que a gente saiba, né, como eu falei aqui, a gente sabe que tem a lei de ação, de reação, que a gente tem outras vezes. Quando chega um momento, né, é difícil você se manter ali, se manter aquela fé e você, né?
E por que eu digo isso? Você está falando, então quer dizer que tudo bem a gente ter raiva das pessoas? Não, muitas vezes eu até sou mal interpretado, acho que eu já deixei de ser convidado em alguns lugares, por talvez as pessoas acharem que eu sou polêmico, mas não é. É que assim, é muito fácil a gente chegar aqui e dizer, falar, olha gente, você tem que se aproximar de Jesus. Para se aproximar de Jesus, você tem que perdoar, você tem que fazer a caridade, você tem que sacrificar seu tempo, você tem que... É muito fácil falar, né? Só que o nosso dia a dia é difícil, né? No dia a dia, a gente tem compromissos, a gente tem objetivos, a gente tem coisas, né? E a gente tem que conciliar, né? Mas quando a gente realmente está disposto e tal, a gente consegue, né? A gente vai se sacrificar, a gente vai fazer e deixa de ser um obstáculo, né? O trabalho que a gente faz no centro e tal, que a gente tem essa assiduidade, né? Ele, quando a gente quer, a gente faz, né? Agora, no dia a dia, né, essa aproximação de Jesus, ele exige justamente isso da gente. Exige, né, o perdão, mesmo que seja esse perdão, como eu falei, de você não desejar mal, de você não ficar se remoendo, de você não ficar ali se martirizando, você não alimentar aquela raiva, aquele ódio, né? Essa tolerância de muitas vezes você ver pessoas que falou alguma coisa que você não gostou, mas mesmo assim você manter, né, aquela boa amizade, aquele negócio, né? Você fala, olha, não vale a pena ficar com raiva por causa dessa besteira. Isso é difícil, mas dá para fazer, né? Então, se a gente quer se aproximar de Jesus, primeira coisa é isso, né? Ver aquelas pessoas com quem a gente não vai com a cara, né, que você não quer encontrar no churrasco, mas quando encontrar, dá aquele sorriso, como é que você está? Tá tudo bem, né? E tentar achar, né, o lado bom das pessoas, né? É você justamente não guardar mágoa, é você não se aborrecer com aquela atendente, como eu já usei esse exemplo, né? Aquela menina que está lá no telemarketing, quando dá problema no seu celular, e você tá lá nervoso, tal, e não sei o que, e você não se estressar com as pessoas, é quando você está numa loja, mesmo que você não tenha o atendimento que você gostaria, é você não descontar, né, às vezes numa funcionária que não tem nada a ver. Então, isso é o sacrifício que a gente tem que fazer, assim como o paralítico, para se aproximar de Jesus, né? Mas é o que eu sempre falo, não é fácil. Se fosse fácil, a gente nem estaria aqui, né? A gente já estaria lá no outro plano, né? E estaria sendo um anjo da guarda de alguém, né? Então, se a gente está aqui, é porque nem sempre a gente consegue estar lá do lado de Jesus, né? E a gente também tem sempre essa coisa de quando acontece, a gente mandar que ele veja bem, né? Tal, não sei o quê, falar, eu não gosto do fulano, mas também, ó, veja bem, o cara fez isso, fez aquilo para mim, né? E ele não se arrependeu, ele não pediu desculpa, tal. Como é que eu vou perdoar? Veja bem, é difícil, né? Mas é um exercício que a gente tem que fazer, né? Para um dia, quem sabe, né, a gente esquecer tudo isso aí, né? E seguir adiante, né? Sem levar isso aí no coração, né? Mas não é só a gente querer, né? Infelizmente, um embate lá que eu já tive com outras pessoas é justamente isso. Ela não depende da minha vontade. Eu gostaria de esquecer, gostaria de pegar todos aqueles que me devem, que me prejudicaram, eu gostaria de simplesmente esquecer, né? Mas não tem um botãozinho, né? Não tem aquele botãozinho que você chega aqui e fala, plim, pronto, esqueceu, pô, vamos ser amigo de novo. Chega aí, vamos tomar uma e tá tudo certo. Não tem, né? Eu posso falar é fácil. Posso vir aqui e falar, gente, passa por cima, a pessoa que está errada, ela que vai. Mas não tá, não tá, não adianta. É uma coisa assim que um dia eu quero ter, né, esse grau superior, né, de não lembrar, de deixar para lá, falar é questão material. Eu estava vendo hoje de manhã, né, um caso lá, nesse negócio de programa da manhã aí, de reportagem, que é meio da Atena da vida, e a casa do cara explodiu, e uma casa de acho que era 3 andares, explodiu um bujão de gás,
e aí caiu uma parte lá da laje, aí agora 3 casas do lado já está lá com a Defesa Civil, que não deixa enquanto não demolir a casa do cara, aí tem que demolir a casa do cara. O cara não tem dinheiro para demolir a casa, porque você tem que chamar um engenheiro, tal, não sei o quê. A prefeitura diz que a responsabilidade é dele. Aí você fica imaginando o seguinte, meu Deus do céu, a mãe dele falando que ele demorou 22 anos para construir aquela casa, tudo que ele tinha na vida ele colocou naquela casa, e de repente explode a casa do cara e a casa cai. E aí eu falo para você, nossa, como será que está esse irmão? Imagina se uma coisa dessa acontece comigo, né? Como consolar uma pessoa dessa? Como colocar uma esperança no coração dele? Então, por mais que a gente tenha, né, como eu falei aqui, o conhecimento, né, das vidas passadas e tal, não sei o quê, eu imagino uma coisa dessa acontecendo com uma pessoa, né? O quão difícil deve ser para ela continuar com a fé, com ela continuar acreditando, para ela continuar, né, seguindo adiante, né? Então, isso eu falo porque muitas vezes a gente quer ajudar as pessoas e a gente acaba falando como se elas não devessem sofrer, né? Fala, não, filho, não sofre, não fica assim, não chora, não, porque isso aí, se você está passando, é que você merece. Aí você fala, caramba, poxa, não quer dizer que eu sou um demônio, né? Porque imagina você passar por uma situação dessa, então, assim, às vezes a gente quer ajudar e acaba atrapalhando, né? Acaba colocando a pessoa mais para baixo ainda, que é como se você dissesse assim, pô, você está passando tudo isso, mas você merece, viu? Ah, mas eu faço bem, eu ajudo a Belinha a atravessar. Fala, não, mas alguma coisa você fez no passado, você devia ser. Então, a gente acha que a empatia é justamente isso, né? A gente entender a dor das pessoas, né? E entender que ela tem o direito de sofrer, né? E tentar melhor ajudar. Infelizmente, nesse final de semana também, né? Eu, Alessio, a gente teve um amigo nosso que o sobrinho dele faleceu e a gente conhecia o menino, conhece a mãe do menino, mas a gente é próximo do tio dele, né? E eu olhando lá e eu ficava pensando, eu falei para ele, olha, não tem nada que eu vá dizer aqui que vá amenizar a sua dor, né? A única coisa que eu posso dizer é que se precisar de qualquer coisa, nós estamos aqui. E aí é o que eu falo, como dizer para uma pessoa dessa não sofrer, né? Como dizer para uma pessoa dessa falar conhecimento que a gente tem, nesse momento, eu acredito que não vai ajudar, ela tem que sofrer, tem que deixar ela sofrer, tem que deixar ela chorar, e pedir a Deus que dê força para que ela volte para o caminho, para que ela não se revolte, para que ela não faça nenhuma besteira, né? E que ela encontre o eixo, né? E é isso aí. Então, acho que a mensagem que fica é essa, né? Para se aproximar de Jesus não é tão difícil. Difícil é permanecer do lado dele todos os dias, né? Todas as horas. Esse é que é o difícil. Mas é possível, né? Um dia a gente chega lá. Não é, Alessio? O que você acha? Não tenha dúvida, né? A gente até usa uma frase aí no nosso mercado corporativo, né? Nas empresas, que diz assim: quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então, normalmente, a gente é muito bom para dar desculpa, né? Para primeiro obstáculo, a gente quer tanto uma coisa, mas no primeiro obstáculo a gente já desiste, né? A gente fala, pô, mas também, né? Meu Alessandro falou, né? Mas também faz parte do dia a dia. Então é porque a gente quer, mas não quer tanto assim. A gente quer pronto, né? Se a gente puder ter e não precisar se sacrificar, melhor ainda, né? Eu lembro até que às vezes a gente tem um amigo aí que tem um lugar bacana lá no interior de São Paulo, né, Beninha? Acho que a Beninha conhece. Uma casa maravilhosa, piscina, sol, e às vezes a gente estava lá, né? Quantas vezes a gente está lá, no bem bom, aí dava o horário e falou, preciso ir, né? Poxa, mas um solzão desse, não sei o que, todo mundo se divertir. Precisa ir. Aí a gente vai lá. Quando chegava na casa espírita, é um outro tipo de prazer também, né? Então a gente se dá esse direito de poder
fazer, né, a caridade, se colocar à disposição, e também é uma forma de gente satisfazer, porque é uma satisfação nossa, né? Agora, quanto tempo, talvez a gente não tenha recusado esse convite, né? Quantas vezes a gente não preferiu ficar jogando bola? Quantas vezes a gente não preferiu ficar no bar? Porque quando a gente fala, convida alguém para ir no centro, vamos tomar um passe, vamos estudar, vamos fazer um curso, a gente arruma 35 desculpas para não ir. Mas se chamar para um futebol ou se chamar para um churrasco, a pessoa acha que cancela até exame. Às vezes está com o exame agendado, fala, depois eu remarco, daqui 6 meses, não tem problema, vamos para a festa. Então passa muito por essa questão do político, né? Quando a gente quer de verdade, aquela questão do tempo é balela. Ah, eu não tenho tempo. Tem. É só arrumar. Eu lembro que na faculdade, quando a gente falava isso, né, para o professor, o que ele falava, né? Ô, professor, eu trabalho e estudo, como que eu vou fazer esse trabalho? Ele falava, o que você faz da meia-noite às 6? Tá aí. Se o problema é tempo, agora você tem. Então, quando a gente quer, a gente faz. A gente dá um jeito. Mas a gente quer o negócio pronto. Eu lembro que até a Verinha mesmo usa essas frases, né? Quando vai numa casa, fala, ó, eu quero um emprego bom. Aí vai na casa espírita, o cara fala, ó, tudo bem, vamos fazer um trabalho, mas você precisa se melhorar, você precisa estudar, você precisa se relacionar bem com as pessoas dessa área. Ela falou, ah, então tá bom, obrigado. Aí sai, o que ela fala, Verinha? Ah, essa casa é fraca. Ela quer que um lugar que chega e fala assim, ah, tá bom, traga tal coisa que você vai, daqui umas semanas vai surgir um emprego para você. Ah, essa casa é boa. Qual que é a diferença? Que na espírita, eles ensinam a gente que o protagonista da nossa vida somos nós. A espiritualidade, ela auxilia, mas a gente tem que fazer por onde também. O paralítico passou por todos os obstáculos e por todas as dificuldades. E também se fez por merecer. Por isso que ele teve a sua bênção. E dentro da própria passagem de Jesus, né, nós vamos lembrar que ele, Jesus, a espiritualidade, sabe melhor do que nós das nossas necessidades. Então não adianta a gente querer enganar, dar uma de malandrão, dar uma de espertão, porque ela sabe. O paralítico conseguiu o que queria, porque passou pelas dificuldades, estava no seu momento e estava no seu merecimento. Assim como foi a história de Lázaro. Eu lembro que as irmãs de Lázaro, né, Maria e Marta, escreveram uma carta para Jesus, informando que ele estava enfermo, para ele ir lá salvar. E Jesus, naquele momento que ele pega aquela carta, ele amassa e sofre junto com as meninas, porque ele sabia que não podia, naquele momento, de auxiliar. Não era o momento. Então, você veja, eles sabem, a espiritualidade sabe quando é o momento. E aí teve que esperar, né, 3, 4 dias, veio a morte, entre aspas, de Lázaro, aí eles vão até lá. Primeira coisa que as irmãs fazem é criticar Jesus, brigar com Jesus. Por que você não veio? Eu te mandei a carta, por que você não veio? Jesus ali abraça, tal, agora é o momento. Aí ele vai, né, sabendo com a sua mediunidade que Lázaro não estava totalmente morto. E, entre aspas, é a passagem da ressurreição. E aí fica tudo maravilhado. Então veja a nossa falta de fé e veja como nós somos, como o Alessandro e a Verinha colocou, como que a gente quer a coisa pronta. A gente não quer esperar, não quer entender, não quer fazer para merecer. A gente quer o milagre, quer que o milagre aconteça. Só que a gente não entende que as dificuldades, os desafios, tudo aquilo que a gente passa é aquilo que é o nosso propósito. Então não faz sentido. É como se eu fosse para um outro país para estudar, chega lá, fica só no bem bom. Aí volta, dá o tempo lá de estudar, volta sem diploma, e aí nossa mãe fala, e aí, o que você fez lá nos 4 anos lá em Miami? Ah, eu fui no shopping, surfei. Tá, mas e o estudo? Ah, mas aí, veja bem, também não dá, né? Entendeu? É o que a gente faz com as nossas encarnações. A gente vem aqui com o propósito de se lapidar, e nós vamos nos lapidar através dos desafios e das dificuldades,
Mas quando chega as dificuldades, a gente fala, eu não quero não, assim eu não quero. É onde a gente vai ao contrário do político. O primeiro obstáculo que dá é falar, então deixa para lá isso aí. Ainda mais quando a gente vai na doutrina espírita que fala que a vida é eterna e que a gente tem um livre-arbítrio, ixi, aí a brecha que o sistema queria, né? Mas vamos empurrar, deixa para a próxima. Tudo bem, o livre-arbítrio nos permite que a gente deixe para a próxima. Agora, o que a gente não vai saber é se essa próxima vai ser aqui na Terra. Que a gente tem todo o livre-arbítrio para deixar para depois. Mas a Terra não. O planeta está evoluindo. Vai saber onde a gente vai reencarnar. Então, que a gente possa, diante dessas dificuldades, desses obstáculos, tomarmos como exemplo a questão do paralítico, de estarmos insistindo, enfrentando os obstáculos, pedindo auxílio, mas correndo atrás, fazendo por merecer. Capítulo 27, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Porém, entre o pedir e obtereis, tem o mereceis, né? Pedir, faça por merecer e obtereis. Então, quando a gente olha só o título, dá a impressão que é só rezar e está tudo certo. Mas não, precisamos além. E para finalizar, já vou fechar aqui com uma frase do nosso mestre Chico Xavier, que diz justamente isso: progresso é a soma dos problemas solucionados. Evolução é barreira vencida. Dificuldade é medida de resistência. Tribulação é o cadinho da fé. Então, que possamos ficar com essa mensagem, transformar os nossos desafios ou obstáculos como oportunidades e fazermos por merecer que tudo vai caminhar para dar certo. Porque assim como Jesus sabia de Lázaro, a espiritualidade sabe exatamente do que precisamos. Então, eu agradeço ao Alessandro, agradeço a Verinha, agradeço a todos. E assim, passamos para a Verinha fazer também as suas considerações e o Alessandro o encerramento. Obrigado a todos, até a próxima. Nós que agradecemos. E então, e realmente, né, vocês dois tocaram em pontos, assim, fundamentais, né? O Alessandro no ponto da gente estar se conhecendo, né? Da gente estar buscando quais são as situações, né? Que nos... Não que a gente se aproxime, mas é justamente o contrário, né? Você falou muito bem. Aquelas que fazem com que a gente se afaste, né? De Jesus. Porque são essas que nós precisamos estar combatendo, né? São essas situações, são essas nossas mazelas, essas nossas dificuldades que a gente precisa estar enfrentando, combatendo para justamente um dia se aproximar, né, mais de Jesus. E o Alessio também colocou que são esses desafios, né, que vão fazer com que a gente vai aprendendo, vai se lapidando, né, vai se transformando. E no Evangelho, capítulo 6, né, Jesus, Cristo Consolador, ele disse, né, vinde a mim, todos vós que está fastigados. E é a nossa situação hoje, né? Nós estamos nessa condição, sobrecarregados, né, por N situações de vidas passadas, N desafios, mas que a gente possa, né, buscar em Jesus, nos seus ensinamentos, para estar cada vez mais próximo, e se não der pelas nossas atitudes, como Emmanuel diz, né, que a gente peça ajuda para a equipe espiritual, para que ela nos ajude, né, para que ela vá nos fortalecendo, para que a gente chegue, né, se não chegar tão próximo, que ele leve, né, as nossas preces, os nossos desejos, nossos anseios até Jesus. E ele diz também, né, no capítulo 27, se não me falha a memória, né, aquele que quiser estar comigo, que carregue a sua cruz. Então, a gente precisa, né, precisamos enfrentar esses nossos desafios, como vocês bem colocaram aqui, precisamos enfrentar as nossas dificuldades e mais ainda, né, esses nossos obstáculos, que eles se, vamos dizer assim, se camuflam, né? Esses nossos desafios, essas nossas dificuldades, eles vão se camuflando como obstáculo, né? Nós vamos colocando como obstáculo para não chegar próximo a Jesus, mas que a gente possa, né, estar refletindo, possa estar
fazendo essa análise, né? A cada dia, a cada momento, e principalmente, né? Como vocês bem colocaram, o que me afasta de Jesus, né? Quais são as minhas atitudes que me afasta, que não permite que eu me aproxime cada vez mais dele, né? Que Jesus nos abençoe e que a gente possa estar refletindo no nosso dia a dia para a gente levar esse exemplo do paralítico, de superar, de superação, né? Para estarmos mais próximos do nosso Mestre, Senhor Jesus. Que Jesus nos abençoe. Eu passo a palavra para o Alessandro. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, né? E só para a gente terminar aqui, né? Que já estamos no adiantado da hora e o Alessio já deve estar olhando ali o reloginho, como a Vera disse. Eu acho que é isso aí. A mensagem que eu acho que fica, né? Dentro do que nós conversamos, é isso aí. A gente se afasta de Jesus diariamente, infelizmente, né? Porque nós estamos sim no mundo de expiação e provas. A gente não. E Jesus mesmo falava que a felicidade não é para esse mundo. A gente tem alguns momentos felizes, mas se o mundo é de expiação e provas, a gente tem muito mais momentos de expiação. E é nesses momentos onde a gente tem que justamente elevar o nosso pensamento, é onde a gente tem que pedir forças, né? Para que a gente passe por essas tribulações com resignação, sem se revoltar, sem perder a fé, sem perder a esperança, por mais difícil que seja, né? Obviamente que é como falam, né? Quando eu trago essas coisas aqui, é porque muitas vezes a gente vê as pessoas falando como se fosse uma coisa fácil. Mas não, o que eu quero chamar a atenção é para que a gente tenha empatia quando a gente vê alguém sofrendo, que a gente tenha empatia, se coloque no lugar da pessoa, né? E entender que não é fácil para uma pessoa estar passando por uma dificuldade, seja ela material, seja ela, como eu citei o caso do rapaz aqui, por que eu citei o caso dele? Porque provavelmente muita gente deve ter chegado nele e falado, não, dá graças a Deus, porque não aconteceu nada com ninguém, é só bem material. Poxa, é bem material, mas é o bem de uma vida inteira, é 22 anos de trabalho que uma pessoa tem que, de repente, de uma hora para outra, tem uma explosão, desaba, e chega alguém no cara e fala para ele, fala, não, ó, dá graças a Deus que você tá bem, tá com saúde. Ah, tudo bem, é uma grande coisa, né? Mas o cara tem direito de sofrer pela casa que ele ficou 22 anos, né? Então, quando eu falo essas coisas aqui, é porque eu acho que isso também, a falta de empatia também não é legal, né? Claro que a gente não tem que se apegar aos bens materiais, né? Obviamente que não deve, né? Mas você não tem empatia por uma pessoa que também perdeu o seu bem material que ela lutou para trabalhar, eu também acho que não é legal. Mas, enfim, né, para a gente encerrar, né, o que eu deixo é isso aí. Né? Se aproximar de Jesus não é só ler o Evangelho, não é só frequentar o centro, não é só fazer o Evangelho no lar. É o dia a dia, é você tolerar aquele que te enche o saco, é você não encher o saco de ninguém. Esse dia eu estava lembrando, estava pensando, né, que às vezes a gente chega no centro preocupado em fazer o bem, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é em não encher o saco de ninguém. Porque não tem nada pior do que você estar trabalhando e ter alguém te enchendo o saco, né? Isso serve no centro, na nossa casa, serve no nosso trabalho. Então, antes de você fazer a caridade, primeiro, não enche o saco de ninguém, né? Só fala alguma coisa, só reclama se for realmente necessário, né? Se for indispensável. Então, isso eu acho que é o primeiro, acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? E é isso aí. Então, vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos de luz que aqui estão, nos iluminando, nos amparando, nos incluindo. Vamos pedindo discernimento para que a gente possa compreender as lições de hoje e, na medida do possível, colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que possamos sair daqui melhores e mais fortalecidos e levar daqui muita luz aos nossos lares, aos nossos familiares e às pessoas próximas a nós. Que as pessoas, quando saírem de nossa presença, possam se sentir melhores e mais felizes. Pedimos, Senhor, que não nos falte o pão, que não nos falte o trabalho, que nos apareçam boas oportunidades e que saibamos aproveitá-las, que possamos crescer cada vez mais profissionalmente. Vamos pedindo que tenhamos muita saúde, uma vida tranquila e saudável,
possamos viver com dignidade, com independência. Que os espíritos de luz possam amparar a todos aqueles irmãos que sofrem, aqueles que estão enfermos, que estão nos hospitais, todos aqueles que estão nos asilos, nos presídios, aqueles que estão nas ruas, entregue ao álcool, às drogas, aos nossos irmãos que estão em guerra. Enfim, Senhor, onde houver o sofrimento, que os espíritos de luz possam aliviar as dores desses irmãos, que aconteça o que for melhor para eles, que eles saiam dessa situação melhores e mais fortalecidos. Pedimos, Senhor, que seja afastados de nós todo e qualquer tipo de energia, influência e sentimentos negativos, de ódio, de rancor, de mágoa, de depressão. Que possamos viver em paz e harmonia e união com nossos familiares e amigos e que juntos consigamos cumprir a nossa missão. E que se houver entre nós alguma entidade que queira nos obsediar, nos prejudicar ou nos induzir ao mal, que elas sejam tocadas em seus corações, se deixem levar pelos espíritos de luz e possam encontrar a paz. Vamos agradecendo por esta maravilhosa oportunidade de estarmos aqui estudando a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, por todas as oportunidades que tivemos em outras vidas e que temos nessa vida de evoluirmos e cumprirmos a nossa missão. E assim, agradecidos que estamos, vamos pedindo licença à espiritualidade para encerrarmos o programa de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas e as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos, nosso muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Nós que agradecemos, né, Alessio? Boa noite a todos. Assim seja. Alô? Opa. Oi, Vera. Oi? Eu bati num negócio aqui e apagou todo mundo. Nós que agradecemos, né? Vibrações de muita luz, paz, amor, entregando na mão do nosso companheiro Alessandro, que ele possa levar essas vibrações de amor por esta noite, por toda a sua jornada. Vibrações também de muita luz, de paz, de amor ao nosso companheiro Alessio, que ele leve também por esta noite, pela sua caminhada. Aos companheiros que estão aqui conosco também, vibrações de muita luz, de muita paz, de muito amor. Aos que entraram também no programa gravado, vibrações de muita luz, que Jesus possa abraçar e envolver a todos nós. Gratidão, muito obrigado, fiquem todos com Deus. Alessandro, Até mais. Obrigado a todos. Contato, né, Alessandro? Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.